Então, aqui nessa aula nós vamos retomar um assunto inicialmente visto na aula passada, que é sobre o teste T, que é um teste que nos permite avaliar o as estimativas que foram obtidas ali no modelo de regressão. Bem, então, quando nós estimamos um modelo de regressão, a estimativa é feita com uma amostra e o que se quer é estimar os parâmetros que aqui são representados por beta zero e beta um. Beta zero é o parâmetro que, pensando no modelo de regressão como uma reta, então a estimativa de beta zero é a estimativa do coeficiente linear da reta, ou intercepto, enquanto que a estimativa de beta um é a estimativa do coeficiente angular da reta. Tá? Se a gente pensar o modelo de regressão linear simples, não do ponto de vista geométrico, né, que é representado por uma equação de uma reta, né, porque a formulação matemática do modelo é a formulação de uma reta, mas pensarmos ali do ponto de vista da relação entre variáveis, então a estimativa de beta zero vai ser a estimativa do parâmetro que capta qual seria o valor da variável y, que é a variável explicada do modelo, caso a variável explicativa x fosse igual a zero. Então, por exemplo, suponha que aqui no modelo entre essas duas variáveis, o, o age e escolaridade, né? Então aqui nós temos o modelo amostral, né, aquela parte, perdão, aqui nós temos aquela parte que é a do salário estimado, em função da escolaridade, e aí, usando a amostra, foram obtidas as seguintes estimativas para os parâmetros beta zero e beta um. Então, beta zero menos 0,905, beta um 0,541. Né? Então, o beta zero, essa estimativa, o que ela indica? Né? Qual que seria o valor do salário estimado ou do salário esperado? Né? Então, expectativa de qual seja o salário, dado que, ou condicionado ao fato de que variável escolaridade é igual a zero. Né? Bom, que é isso que eu vou mostrar para vocês aqui é como a gente gera as estimativas. Né? Então, por exemplo, a gente obteve ali, né, uma equação para calcular os salários previstos das pessoas, ou esperados, em função de que a escolaridade delas tenha um valor particular. Tá? Bom, e aí foi utilizada uma amostra, foi aplicada essa amostra o método de mínimos quadrados ordinários para regressão linear simples, e foram geradas as seguintes estimativas para beta zero e beta um. Beta zero, menos 0,905, beta um, mais 0,541. E o modelo é um modelo nível-nível. Bom, uma vez que são obtidas as estimativas dos parâmetros, então nós podemos fazer isso aqui, a gente pode substituir, né, a representação ali das estimativas pelos seus valores que foram obtidos com a amostra. Depois disso, o que nós podemos fazer? Nós podemos atribuir valores ali para a variável educ e, por consequência, multiplicar por esse valor, somar com esse, obter uma estimativa do. Bom, então aqui, né? Então, o que é gerar estimativas? Gerar estimativas com modelo de regressão é, depois de obter as estimativas dos parâmetros, atribuir valores para a variável chamada de explicativa, né? Que na matemática geralmente a gente chama de variável independente. Então, por exemplo, se a gente supusesse, olha, uma pessoa que tem escolaridade zero, ela nunca completou qualquer ano de estudo. Então, qual que é o salário esperado para ela? Então, o salário esperado, dado que escolaridade é igual a zero, é igual
repete aqui o parâmetro beta 0 mais beta 1 vezes EDUC igual a 0. Pronto. Saiu o valor, que é o próprio valor beta 0. Né? Então, o beta 0 ele vai ser uma estimativa de qual que seria o valor esperado, o valor previsto para a variável explicada, caso a variável explicativa fosse igual a 0. Já beta 1 mede o quê? Qual que é o efeito, né, que variações da variável explicativa, perdão, como variações da variável explicativa afetam a variável explicada ou se convertem em variações da variável explicada. Ou, uma outra possibilidade é quanto que eu tenho de variação na variável explicada por unidade de variação da variável explicativa. Aí, quando a gente gera uma estimativa a gente fala, bom, agora vamos ver qual que seria o valor do salário caso a escolaridade fosse igual a 1. Né? Então, a gente pega a equação aqui e substitui esse EDUC por 1. Então, nós vamos ter o quê? Qual é o salário esperado, condicionado, né, que tem o mesmo sentido de dado, que a escolaridade é igual a 1. A pessoa completou um ano de estudo. Aí você bota lá no lugar de escolaridade. Aí faz a conta. Aí o valor, menos 0,36. Aí você quer estimar o salário caso a escolaridade seja igual a 2. Bom, então você faz o quê? Você pega aqui na variável EDUC e substitui por 2. E faz a conta. Aí vai dar 0,18. E assim você vai fazendo, né? Você pega o valor que você quiser, né? Apenas sempre se lembre como é a variável que você está usando. Então, na escolaridade, embora, né, as pessoas possam parar no meio de um ano e frequentar somente uma parte, mas do ponto de vista de contagem, assim, a gente não tem o hábito, né, de considerar anos de estudos que estão incompletos. Né? A gente sempre olha tempo completo, né? A gente olha ciclo, né? Então a gente vê primeira parte do fundamental, segunda, médio, superior, né? E a nossa cabeça, né, o nosso jeito de raciocinar está mais ligado a isso, a anos completos, tá? Mas claro que não seria nenhum impedimento, né? A gente colocar ali, a pessoa estudou meio ano. Certamente, alguém que estudou meio ano aprendeu alguma coisa, né, que quem nunca estudou muito provavelmente não sabe, né? Mas, assim, a gente mesmo, no dia a dia, na nossa vida, a gente meio trata como se não fizesse diferença, né? O que importa é tempo concluído, mas, né, isso é uma convenção da nossa cabeça, a gente prefere fazer assim. Mas, porque talvez seja difícil, né, a gente entender, nossa, mas a pessoa estudou meio ano, né, assim, ela foi até metade do último ano do fundamental. Eh, Aí, caramba, e essa metade que faltou, né? Será que isso impede ela de fazer as mesmas coisas que alguém que acabou o fundamental? Sim ou não, né? Então a gente meio não sabe avaliar isso, né? Então a gente meio no descarta, tá? Mas se quiser usar, pode usar naturalmente, né? Porque aí quem faz a análise é que deve fazer a escolha, tá? O Então, como que seria aqui os valores, né? Então, o salário esperado, dado que a escolaridade é igual a 0, seria menos 91 centavos por hora, menos 91 centavos de dólar por hora. Caso a escolaridade fosse igual a 1, o salário esperado que seja de menos 36 centavos de dólar por hora. E quando a escolaridade é igual a 2, o salário esperado é de 18 centavos por hora. Tá? Então, aí aqui, né, o que é importante prestar atenção? Uma coisa é a gente colocar valores numa equação, né, que busca descrever a relação entre duas variáveis de caráter econômico ou de importância para a economia, e a outra é ter uma interpretação econômica para isso. Né? Então, veja, caso a escolaridade seja 0,
o salário horário da pessoa é negativo. Caso a escolaridade seja igual a 1, o salário horário da pessoa é negativo. Eh, então basicamente quer dizer é o seguinte, nesse mercado de trabalho aí, representado pela amostra, as pessoas com escolaridade muito baixa, elas pagam para trabalhar, né, porque qual seria o sentido de um salário negativo, né? E o salário positivo, eu recebo, né, então se isso aqui é o salário recebido, então o negativo muito provavelmente deve significar o oposto de recebido, então é o salário que a pessoa paga para trabalhar, deve ser algo assim, né. Eh, agora a gente sabe, né, que ninguém paga para trabalhar. Raríssimos são os casos em que as pessoas pagam para trabalhar, só quando elas querem fazer alguma ação de filantropia para outras, né. Então, por exemplo, eu sei que existe uma ONG, eh, que eu acho super interessante o negócio, então junta aí um monte de gente, eh, não sei de onde veio o material de construção, mas ele vem de algum lugar, essa ONG chama Teto. Aí esse pessoal vai lá e ajuda a reformar, a construir parte da casa das pessoas, né, pessoas muito pobres. Então vai lá, arruma a porta, faz o teto, parede, né, e quem vai, vai de graça, né. Tem uns movimentos que às vezes eu vejo também, o pessoal vai limpar a praia, né, catar lixo na praia, outros vão coletar doações ali para depois distribuir para as pessoas, né, não só comida, mas, vestuário, medicamento. Nesse caso sim, a gente paga para trabalhar, né, mas fora esses casos, que são poucos, né, e pelo menos não envolvem tantas pessoas assim, de um mercado de trabalho, da sociedade, o resto, assim, eu só trabalho mediante pagamento. Então, toda hora que você olha para uma equação como essa, ela tem algumas coisas ali, né, que acabam saindo por consequência da estrutura matemática, né, mas que não tem nenhum sentido econômico, alguém está pagando para trabalhar, né. Eh E aí, então, claro, né, ninguém falaria isso para um público, né, "Ó, de acordo com as estimativas, os analfabetos pagam 91 centavos para trabalhar", né. Bom, os caras estão ferrados de vez, né, porque se a escolaridade aumenta a remuneração, a menor escolaridade certamente vai ter a menor remuneração. E é tão ruim não ter escolaridade, que a pessoa, em vez de receber, ela paga, né, meio assim, ela está sendo castigada por não ter escolaridade alguma, né. Então, ó, você quer trabalhar, você vai ter que pagar para trabalhar, né. E aí trabalhar deve ser uma coisa sensacional, né, porque a pessoa está pagando para fazer isso, né. Eu já ouvi dizer de pessoas que pagam para ir na praia, pagam para tomar uma cerveja, sabe, mas nunca vi as pessoas pagar para trabalhar, né. Então tá meio um pouco estranho do ponto de vista econômico. Agora, quando a gente olha aqui, a pessoa com 2 anos de escolaridade, o salário já fica positivo. Então assim, como eu leria esse resultado, né? Então eu não acredito em salário negativo, tá? Então, na minha opinião, o que deve estar acontecendo aqui, de acordo com a amostra que foi usada, é que esse mercado de trabalho, ele está empregando somente pessoas que tenham 2 anos de escolaridade ou mais, porque para essas pessoas já começa a ter uma remuneração positiva. Eh, né, então sempre que a gente faz uma estimativa, gera, né, estimativas de um modelo, e aí com isso a gente faz uma equação que basicamente nos coloca, sei lá, né, quando que a gente aprende a achar solução de equação de primeiro grau? Nem me lembro mais, deve ser na sexta série, né, eu acredito. Eh, y igual a 3 mais 4x, né, uma coisa dessa. Aí, x é igual a 1, aí você faz a conta, x é igual a 3, faz a conta e tal. Deve ser na sexta série, né. Então depois que a gente gera as estimativas, basicamente a gente vai para aquele mundo, que é botar valor aqui para variável explicativa, fazer as contas e falar: "Olha, a estimativa é tanto", né. Só que com uma diferença, né, agora a gente está fazendo esse procedimento num contexto, né, não é simplesmente uma conta numérica.
Aqui essa equação está representando um comportamento de influência de uma variável econômica sobre outra, né? E aí, quando a coisa passa para esse campo, né, de que a matemática está sendo usada como uma linguagem para descrever algo de uma outra área, aí nós temos que adicionar a preocupação de que a leitura da equação matemática, ela tem que ser feita de acordo com, digamos, as limitações da área em que está sendo aplicada, né? Então, aqui no caso é a economia, salário negativo, não, né? É uma coisa assim, isso aqui saiu por uma questão numérica, né, de matemática, mas não tem sentido econômico alguém pagar para trabalhar, né? Uma vez que a gente está olhando o mercado de trabalho como um todo, né, não estamos olhando trabalho voluntário, né, não é isso. Então, na minha opinião, isso aqui jamais aconteceria. A minha leitura seria, esse mercado aqui, ele absorve, né, ou seja, quem está conseguindo emprego, basicamente, são pessoas com 2 anos de escolaridade ou mais, né. Não parece que os outros, claro, vai falar para você: "Ah, mas não tem ninguém, sem qualquer escolaridade ou com 1 ano que não tá que não esteja empregado?" Claro que tem, na base de dados a gente até viu, tinha, mas assim, são tão poucos, né, que não representam nenhum tipo de padrão. Então, o gerar estimativa é isso, né? Ou seja, depois de pegar as estimativas do beta, dar valores para a variável explicativa para poder gerar um valor para a variável explicada. Só que aqui no caso, né, um valor previsto ou um valor esperado. Tá? Só quando a gente faz essa tarefa, né, então além de ter a preocupação de ler o resultado, né, de acordo com as características da área que está sendo aplicada a técnica, né, porque modelos de regressão podem ser aplicados para quaisquer duas variáveis que aparentam ter uma relação entre si. Então, por exemplo, onde se aplica modelo de regressão? Em biologia, física, química, engenharia, área de negócios, tal, né? Qualquer área, quase toda área você consegue fazer, que você tenha, né, dados numéricos, naturalmente, você consegue aplicar modelo de regressão, tá? Então, a técnica é muito ampla, mas a cada área você vai ter que olhar, né, algumas restrições que possam existir, né? Como por exemplo, a gente tem uma equação como essa, de estimativa, né? Uma das primeiras coisas que a gente aprende quando estuda função, né, porque aqui basicamente é uma função, né? Eu tenho um coeficiente linear, tenho um coeficiente angular, né? Isso aqui é uma função de uma reta, e aí eu tenho uma variável que, se eu der valores para ela, eu determino a outra, né? A variável chamada independente e a variável dependente. Aí uma das primeiras coisas que a gente aprende quando estuda função de primeiro grau é o quê? Qual é o domínio da função, né? Eh, Qual que é o domínio aqui? Bom, domínio você tem que ver quais são os valores possíveis para a variável escolaridade, né? Então, assim, escolaridade, ela ou é zero, nenhuma, ou é positiva, né? Então, por exemplo, não dá para atribuir escolaridade negativa, né? Por quê? Porque aí não faz parte do domínio da função. Só que além dessas questões matemáticas, precisa também pensar o quê? No significado dos números para a área de aplicação, né? Então, aqui no caso, como eu falei para vocês, essas duas estimativas aqui, ó, não fazem nenhum sentido com a economia, né? Se isso aqui tivesse sido aplicado com outras duas variáveis de um outro campo, sei lá, talvez engenharia, ou mesmo economia, mas se fossem variáveis que permitissem, né, ter valores negativos, tudo bem, né? Como, por exemplo, fosse uma taxa de crescimento em função de outra taxa de crescimento, ou de uma outra variável, né? Sei lá, taxa de crescimento do PIB, produção de automóveis. Aí pode acontecer, né, de ter valores negativos previstos ou esperados. Mas aqui nesse caso,
Absolutamente não, não faz nenhum sentido, né. Então, precisa ter esse olhar, né, de que, a técnica quantitativa, estatística e matemática, ela está sendo aplicada, né, então não é só uma brincadeira de colocar número e fazer conta, né. Porque tem números cujas contas são muito fáceis de serem feitas, mas não significam nada, né. E eu garanto a vocês que, se a gente não faz um alerta desses, tem gente que faria essas contas, mostraria esses números para as pessoas e, assim, nem iriam se preocupar, né. Então precisa ter muito esse cuidado. Além disso, precisa ter, uma avaliação sobre a representatividade da estimativa em relação à população, né, ou seja, dependendo do que der a estimativa, a gente deve avaliar se aquela estimativa, por exemplo, no caso do beta zero, ela está indicando que na população o parâmetro beta zero é igual a zero ou se ele é diferente de zero, que é o que caracteriza o teste de significância de coeficientes individuais, teste T, para o parâmetro beta zero. E mais importante ainda é o teste para o parâmetro beta 1, né, porque nós vamos obter uma estimativa, e aí aqui, né, a estimativa, o ideal seria que ela se aproximasse do valor do parâmetro que ela estima, né. Então, a gente deve se perguntar, né, se a estimativa aponta para a possibilidade de que o parâmetro seja igual a zero, e aí com isso a variável explicativa não tenha qualquer efeito sobre a variável explicada, né, ou seja, o efeito da variável explicativa sobre a explicada é nulo, ou pelo contrário, o efeito não é nulo, é um efeito que difere de zero, né. O Porque veja, quando a gente especifica o modelo, a gente assume que a variável x tem influência sobre a variável y, né, a variável explicativa tem influência sobre a variável explicada, mas isso é uma hipótese, né, não quer dizer que é concreto, né, ou como as pessoas gostam de chamar, que é real, né. Eh, é uma hipótese, né, você especifica o modelo, y igual a beta zero mais beta 1 vezes x mais o termo de erro. Aquilo ali você está fazendo o quê? Uma suposição de que é assim. Você não sabe se é, você está supondo, né. Como, por exemplo, aqui para a escolaridade, a gente supõe que o salário seja influenciado pela escolaridade, e esperamos que seja de maneira positiva, né. Só que baseado em quê? Existem teorias sobre isso, a gente pode desenvolver o raciocínio, né, fala: "Bom, será que a escolaridade afeta o salário positivamente, negativamente ou não afeta?", né. Aí é puro pensamento hipotético e lógico. Aí você pensa assim: escolaridade afeta negativamente os salários, ou seja, quanto mais as pessoas estudam, menos elas ganham de remuneração. Ué, então por que aí você se pergunta: "Ué, então por que que as pessoas estudam? Por que que tanta gente estuda? Por que que as pessoas querem estudar? Será que é somente por um interesse em conhecimento, independentemente do retorno que isso possa ter?", né. E a gente sabe que não. A outra possibilidade seria: a escolaridade não afeta o salário. Aí você cai na mesma situação, você fala: "Ué, então por que que as pessoas estão estudando? Por que que elas querem tanto isso, né, se não devolve nada para elas?". Alguém podia dizer: "Não, devolve sim, né, a satisfação de ter conhecimento". De fato, tem gente que tem isso, mas tem muita gente que não. Tem muita gente que quer um conhecimento não pelo conhecimento, ele quer um conhecimento porque pode usar esse conhecimento para fazer virar uma outra coisa, né, como por exemplo dinheiro. Ah, e não é ruim, tá, porque conhecimento você vai gerar resultados, né, e resultado decorre de esforço, esforço precisa ser recompensado, né, porque senão, a gente não faz, né, porque é desgaste, é custo, precisa ter um retorno. Aí só sobra a terceira possibilidade, que é que o efeito é positivo, né, a escolaridade aumenta a remuneração. E aí tem estudos mostrando que sim e tal, né, o que a gente nunca sabe é que numa determinada realidade,
numa certa uma população específica, como que esse impacto acontece, né? Então, a maneira como a escolaridade afeta as remunerações, por exemplo, no Brasil é de um jeito, nos Estados Unidos é outro, na Alemanha é outro, né? Ou seja, o beta é diferente. O sinal é sempre igual. A magnitude do beta aqui, beta 1 é diferente. E mesmo dentro do país, se a gente fizer uma pesquisa em São Paulo, vai dar diferente do Maranhão, vai dar diferente do Rio Grande do Sul, por exemplo, né? Então, por isso que precisa avaliar, né? Quando você quer avaliar uma relação como essa, é importante ter uma avaliação ali da localidade, né? É claro que assim, o raciocínio hipotético é fácil, é relativamente fácil, porque ele já é muito conhecido, muito consolidado, mas na hora de fazer alguma ação, é preciso avaliar, né? Como por exemplo, publicidade será que publicidade gera receita? Bom, três respostas. Não, quer dizer, faz perder receita, faz receita ficar inalterado ou faz receita aumentar. Bom, aí de novo, né, assim, qual que é a ideia da publicidade? É divulgar a mercadoria, né, de forma que as pessoas não somente conheçam, mas queiram adquirir, gerar demanda. Aí você fala, bom, então vamos fazer uma publicidade para as pessoas não que elas passem a conhecer a mercadoria, mas aí por causa disso deixam de querer consumir a mercadoria. E aí quem já consumia por ver a publicidade para de consumir. Bom, então essa publicidade você não faz, né? A segunda possibilidade, né, raciocínio lógico hipotético, lógico hipotético. Gasto com publicidade não altera a receita. Ué, então para ficar ganhando a mesma coisa, não gasta com a publicidade, né? Porque pelo menos não perde esse dinheiro. Então não faz publicidade também. Terceira possibilidade, gasto com publicidade aumenta a receita. É o que mais se espera, né? Mas é impossível que não dê nenhum efeito, é impossível que dê um efeito negativo? Não, não é, né? Por quê? Porque o efeito a gente só vai ver depois. E se quem fez a peça publicitária pensou de maneira errada? Eh, então, o pode acontecer de não dar nada ou dar errado, mas assim, o que que a gente espera? Que dê positivo, né? Publicidade, gasto com publicidade, gere receita. Tá bom, mas aí você vai lá, gasta, a empresa gasta com publicidade e tal, e pronto, né, não faz mais nada, vai ver o que vai dar. E nunca vai avaliar se deu o resultado ou não, né. Tem empresa que faz isso, né, então assim, acontece qualquer coisa com a receita, ela acha que é a publicidade que foi o efeito, né, mas ela não tem a mínima ideia. Mas agora grandes empresas, elas acompanham, né, empresas médias acompanham, né, fazem um bom acompanhamento, porque a ideia hipotética é uma coisa, a concretização pode ser diferente. Então a gente tem que avaliar, né, aquilo que chamamos de realidade, que no fundo ali é uma amostra que representa uma população, para poder ver, né, se o resultado que se esperava de fato aconteceu, para a gente fazer avaliações, né, se valeu a pena, se não e tal. Então, para isso, a gente precisa fazer não só a estimativa, mas avaliar, né, se essa estimativa ela é igual a zero ou ela é diferente de zero, né, que é o teste T. Pra, porque se o teste mostra que o efeito é nulo, né, então, por exemplo, se aqui, né, essa estimativa do parâmetro lá beta 1, que capta os efeitos das mudanças na escolaridade no salário. Se essa estimativa não, perdão, se a estimativa, digamos, não fosse significativa, ou seja, ela é próxima de zero, indicando que aparentemente na população a variável escolaridade não afeta salário, bom, então não adianta estimular a escolaridade, tem que estimular outras coisas para que as pessoas possam ter melhores remunerações, né. Eh, então é uma maneira da gente ver também, assim, que variável de fato afeta a variável explicada do modelo, né.
esse teste é super importante, porque se a gente chegar à conclusão de que não tem efeito, então, né, não deveria ser utilizada essa variável como uma maneira de influenciar a outra, né. Porque veja, aqui no caso, o salário é uma variável que não pode ser escolhida, né. Eu, por exemplo, vocês, infelizmente, nós não escolhemos nossos salários. Seria ótimo, né, se nossos empregadores falassem assim para a gente: "Olha, além de te contratar, eu vou te fazer uma pergunta, quanto é que você quer ganhar?". E não só a pergunta, não é no sentido de pretensão salarial, não, é sentido de determinação salarial. Ué, simples, né, você bota esse número lá na lua. O A gente não pode escolher. A gente pode escolher o quê? Uma outra variável que permite influenciar aquela que de fato é um objetivo, né. Então a gente faz o quê? A gente se capacita e para poder, gerar influência sobre essa que nós não podemos determinar diretamente escolhendo, nós podemos determinar de que maneira? Nos capacitando, tá. E aí do ponto de vista não somente da ação individual, mas do ponto de vista de políticas públicas, faz muito sentido, né, fazer estimativas, por exemplo, para uma secretaria, para um Ministério do Trabalho, Secretaria de Trabalho, e vendo os programas em conjunto com a parte de educação, para ver se de fato, né, a escolarização está gerando o resultado esperado, né, que é o quê? De aumento de remuneração das pessoas, como uma maneira de revelar, né, possivelmente, um aumento de capacitação das pessoas. Então, é muito importante ter essas avaliações, sejam as variáveis quais forem, né, porque é isso que vai nos dar informações sobre a chamada realidade, né, que as pessoas gostam tanto, mas, mas para que a gente possa fazer isso, naturalmente, é muito importante entender como que a técnica é do ponto de vista teórico, né, ela está estruturada, para que a gente possa também compreender bem que informação ela pode nos dar, né, e ter muita clareza que informação ela não nos dá, né. Porque o que acaba acontecendo? Muita gente, que usa técnicas, mas só no sentido assim: "Ah, vai, bota os números aí pronto". Ah, há situações de resultados que elas não conseguem entender por que que aquilo está acontecendo, né, porque simplesmente elas, só querem pensar assim: "Ah, vai, bota o número e vê o que que dá", né. Essa é a parte fácil da coisa. A parte difícil é ver assim: "E que sai um número desse aqui, ó? Espera aí, você olha o número desse, você fala: 'Opa, não, não, não'", né. Sai por cálculo numérico. Agora, sentido econômico, nenhum, né, nenhum. Então, muito importante ter essas avaliações quando a gente faz qualquer análise, quantitativa. É importante também quando faz análise qualitativa, tá. É importante quando se faz análise de qualquer coisa. Por quê? Porque, né, se de fato a realidade é importante como as pessoas dizem que é, então não deveríamos jamais simplesmente aplicar raciocínios lógico e hipotéticos. Deveríamos fazer análises, de fatos, análises, de variáveis, né. Agora, o que acaba acontecendo? Muitas às vezes não dá tempo. Aí não dá tempo, você faz o quê? Você vai lá com a lógica e com o raciocínio hipotético e manda bala, né. Eh, então assim, não dá tempo, faz o que dá, né. Agora quando tem tempo, aí é sempre bom, né, já que a realidade é importante, ter uma percepção sobre ela. O teste T, ele permite isso, né, da gente saber, olha, do ponto de vista amostral, pode ter saído números, só que esses números indicam o quê? Que os parâmetros são igual a zero ou eles são diferentes de zero, né. Muito importante ter essa percepção, porque a hipótese nula está dizendo basicamente o seguinte, que aqueles efeitos não existem na população. Eles até podem ter aparecido na amostra, só que quando a gente faz um estudo amostral, jamais é para fazer análises amostrais. A gente quer o quê? Fazer análise populacional com base no estudo amostral. E aí a gente tem que se perguntar:
Ok, lá para a amostra, com uma estimativa pontual, a estimativa deu diferente de zero, mas, estatisticamente, ela é igual a zero ou ela é diferente de zero? Então precisa fazer esse teste. Cuja solução vai ser como? A gente vai olhar o nível de significância da estimativa e comparar com o nível de significâncias usuais, né? Então aqui no caso, essa estimativa, ó, deu 18,7%, perdão, o p-valor dessa estimativa, menos 0,905, deu 18,7%, maior do que o nível de significância usual máximo, né? Então o p-valor é maior do que o maior dos níveis de significância, então eu não rejeito a hipótese nula. O coeficiente estimado não é significativo, né? É importante que tenha dado um resultado desse, né? Porque, voltando lá na equação, o que esse valor estimado aqui está dizendo? Olha, que quem não tem escolaridade paga 91 centavos para trabalhar, né? Não tem sentido. E é bom que o teste tenha dado isso, né? Por quê? Porque mostra, olha, embora numericamente tenha saído um valor, esse valor parece não fazer sentido, né? Do ponto de vista econômico. Ao passo que a outra estimativa, né, cujo p-valor é menor do que o menor dos níveis de significância usuais, então, para o caso da estimativa do beta 1, eu rejeito a hipótese nula. E aí eu sempre vou dizer o quê? Que aquele coeficiente é significativo a porcentagem do menor nível de significância usual que permite a rejeição da hipótese nula. Então, aqui no caso, né, 0% é menor do que 10, é menor que 5, é menor que 1. Então, ele é significativo a 1%. Diferentemente dessa estimativa aqui, cujo p-valor é 8,4%, que é menor do que 10%, mas é maior do que 5% e do que 1%. Então, a gente só pode dizer que essa estimativa é significativa, ou seja, ela é significativamente diferente de zero, somente para 10%. Tá? Para os outros, não. Por quê? Porque para os outros, o p-valor seria maior, e aí nós não rejeitaríamos a hipótese nula. Se não rejeitássemos, o que nós diríamos? Que o beta 1, na verdade, né, beta 1 populacional, é igual a zero. Ou seja, embora na amostra haja esse valor aqui entre essas duas variáveis, na população, entendemos que, ou aquela estimativa está indicando que na população o efeito não existe. Esses níveis de significância aqui que eu estou chamando de usuais, isso aqui é usual na academia, tá? E claro, né, as pessoas aí, digamos, nesse negócio chamado de mercado, geralmente elas usam, né, porque é uma instrução que vem da academia. Porém, né, ali você vai ter dois tipos de pessoas. Aquelas que vão seguir estritamente essa regra, tá? Só que, na verdade, esses percentuais aqui, que são níveis de significância, na verdade, são probabilidades de cometer o erro do tipo 1, né? Ou seja, rejeitar rejeitar a hipótese nula, embora ela seja verdadeira, né? Então, assim, tem pessoas que não seguem isso, né, ali para tomada de decisão. Tem gente que suporta mais risco, né, porque, no fundo, esses níveis de significância aqui são apenas riscos de tomar uma decisão errada, tá? Aqui na disciplina, né, naturalmente, aqui tem uma questão caráter instrutivo, pedagógico, nós vamos seguir a regra, tá? Dessa aqui desses níveis de significância. Agora, no mundo, numa decisão, numa situação concreta, tá? Não é um impedimento você adotar um valor como sendo significativo, porque para você, você suporta correr um risco de 20% de estar errado. Aí 20% de significância, ó, esse p-valor ficaria abaixo.
Se ele fica abaixo, você rejeitaria a hipótese nula e diria que ele é diferente de zero, né. Então, precisa ter esse entendimento, tá, isso aqui não é uma obrigação, isso aqui é uma escolha das pessoas, tá. Na área acadêmica é meio assim, é uma regra, né, ou seja, quando você estima qualquer relação entre variáveis e o seu nível de significância deu acima desse máximo aqui, aí convencionalmente entende-se que, do ponto de vista acadêmico, o resultado não é significativo, tá. Agora, no mundo aí, no chamado mercado, as pessoas podem seguir as instruções da academia ou não, né. Eh, aí cada um deve pensar o que quer fazer, né, mas não tem nem certo e nem errado. O que tem é nível de risco envolvido. E aí é importante entender isso, né, porque o às vezes eu vejo, né, as pessoas, aí no mercado seguindo estritamente essa regra e nem sabem por que estão seguindo, né. Ah, deu tanto, então esse deu acima de 5%, eu para mim não serve, eu não vou usar, né. Ok, né, mas depois o resultado dá aquilo que, seria favorável? Ué, pode acontecer, não é impossível, é uma questão probabilística. Não é uma questão determinística, né, ou seja, tudo que tiver p-valor acima de 5% não vai funcionar? A resposta é: claro que não é assim, né. Eh, Só que o que acaba acontecendo, né, muita gente enfia isso na cabeça e segue, essa regra de maneira cega, né, sem saber nem sabe por que está usando. Então, é muito importante, pelo menos na minha opinião, quando você usar qualquer técnica, você ter um olhar crítico sobre a técnica. O que que ela pode fazer, o que que ela não pode fazer, o que que ela te permite e o que ela não te permite, né. Porque aí sim você consegue fazer um uso que, né, que eu acho, né, que é, digamos assim, mais proprietário da técnica, né, diferentemente de fazer um uso baseado em convenções, né, que vão se consolidando e às vezes as pessoas não têm a menor ideia de por que aquilo existe, tá. Eh, Na academia, usa-se essa convenção, por quê? É uma maneira de separar, né, o que que chamaremos de resultados significativos de resultados não significativos, tá. Só que um resultado não ser estatisticamente significativo, não quer dizer que ele não serve para nada, só quer dizer que do ponto de vista acadêmico, não vai ser dado crédito para ele. Por quê? Porque a academia, para a produção de conhecimento, ela requer níveis, digamos, de probabilidade de erro muito baixo, né. Agora, numa situação ali de decisão, né, no chamado mercado, isso não é obrigado a seguir essa regra acadêmica, né. É que a regra acadêmica ela existe também pelo qual sentido? Porque quando a gente estima uma relação entre variáveis, a gente depois vai ensinar pessoas sobre essa relação, né. Então, precisa ter um nível, digamos assim, de certeza muito grande para passar um conhecimento para as outras pessoas que de fato faça sentido, né. E não seja simplesmente, né, uma coisa, assim, muito atípica, muito pontual, que acontece uma vez a cada passagem do cometa Halley pela Terra, né. Eh, então precisa ser algo assim, a gente precisa ter muito mais certeza do que a gente está falando, né, quando a gente fala de conhecimento, para não ensinar algo errado para as pessoas. Agora, numa decisão ali, digamos, né, no chamado mercado, você pode correr riscos maiores, tá, não é um impedimento, porque no fundo é o seu pescoço que está ali na guilhotina, então você quer correr mais risco, ok, não é proibido, né, mas também não é proibido seguir a regra acadêmica, né, mas tenham isso em mente, tá. Isso aqui nunca foi uma obrigação para ninguém, é que tem gente que acha que é, né. Na verdade, assim, ó, qual é o risco que você topa correr, né. Por exemplo, eu vejo umas fotos, o pessoal tira foto, assim, no Instagram, né, vai lá na beira do penhasco e, assim, caiu de lá, vira geleia, né. Vai na beira do penhasco, fica sentado para tirar uma foto fazendo graça, né. Eu não faço isso, por nada desse mundo, eu não faço. Tem gente que faz, né. Eh,
Agora, certamente, tem riscos que eu aceito correr que talvez a pessoa lá não aceite, né. Então, assim, precisa ter isso em mente, né, de que isso aqui não é uma camisa de força, é apenas uma técnica, uma possibilidade para as pessoas usarem. Aí lá no material tem, né, esses exemplos aqui, para vocês praticarem a regra, ali se é significativo ou não, né. Aqui são variáveis genéricas y e x, né, então não se preocupe propriamente com a questão da leitura do efeito, mas sim se são efeitos significativos, tá. Eh, Além disso que eu falei, uma coisa que é importante a gente pensar sobre estimadores é viés e precisão, né. Então, olhando para essas imagens, né, e abaixo de são 4 alvos, né, e ali tem, digamos, os pontos, né, que são os valores das estimativas que foram obtidas com cada uma de 5 amostras, né, então, ou seja, para as mesmas variáveis foram coletadas 5 amostras, com alguma diferença entre elas, podendo ser até completamente diferentes. A todas elas foram aplicados os mesmos estimadores de mínimos quadrados ordinários, né, e cada ponto desse representa o valor, a estimativa obtida com cada amostra, tá. E aí vocês olhando, né, para o alvo, então esse alvo aqui, ó, esse alvo, ele não tem precisão, enquanto esse aqui tem. Esse alvo aqui também não tem precisão, e esse alvo aqui, já o alvo D, ele tem precisão, né. Então a pergunta é, qual é o significado aí da ideia de precisão? Né, dado que cada ponto ali é uma estimativa. É só olhar a imagem, né. Esse aqui é preciso. O Isso, Marcos. Precisão é agrupamento dos pontos, né, ou seja, o estimador ele é preciso, como o Felipe também está falando, o estimador é preciso quando ele gera estimativas próximas entre si, né, ou seja, a diferença entre as estimativas é pequena, né, ou seja, você vê os mais precisos são aqueles que as estimativas estão próximas, do que aqueles naquelas situações em que as estimativas estão mais distantes, né, ou seja, a ideia de precisão está ligada à ideia do quê? De distanciamento, de variabilidade, variância. Agora vamos ver a ideia de exatidão, né. Esse aqui, esse estimador aqui não tem exatidão, esse também não, já esse aqui tem, e esse aqui também, né. Então a ideia de exatidão, ela está ligada ao quê? À ideia de gerar valores amostrais próximos do valor populacional, né. Por isso aqui, ó, então o que seria o valor populacional? Seria naturalmente o centro do alvo, né. Então aqui, ó, as estimativas ficam longe do centro do alvo, assim como essas, né, ou seja, esse estimador aqui, ó, ele gera estimativas, valores, dos betas que não são próximos dos valores populacionais, e são distantes entre si, são bem diferentes entre si. Já esse estimador aqui, ele gera valores dos betas que são próximos entre si, porém distantes do valor populacional. Por isso que os dois, né, por gerar estimativas distantes do valor populacional, é que o esses estimadores são chamados de estimadores sem exatidão. Já os outros dois têm exatidão, por quê? Porque ó, se a gente olhar, fizer um contorno nas estimativas, o valor populacional está lá no meio das estimativas, né, ó, que é o que acontece aqui também. Então, enquanto precisão é gerar valores parecidos para as estimativas, exatidão é gerar valores das estimativas que sejam próximos do valor populacional. Que é algo que a gente pode ver também aqui nessa outra imagem, ó, né.
Esse estimador, por exemplo, né, então o parâmetro está aqui no centro, seria o ponto vermelho. Esse estimador, ele é um estimador que tem um vício grande, ou um viés grande. Por quê? Ó, ele joga todas as estimativas somente aqui para o lado direito do valor do parâmetro. E além disso, esse estimador tem variância grande, né? Por quê? Porque as estimativas feitas com diferentes amostras apresentam diferenças significativas entre si. Que é o que também acontece com esse estimador aqui, ó, o B, né? As estimativas são muito distantes, por isso ele tem variância grande. Porém, ele gera estimativas ao redor do valor do parâmetro populacional. E por causa disso ele tem um vício ou um viés pequeno, né? Ou seja, ele tem um desvio pequeno em relação ao valor populacional, né? Porque é um desvio geral, né? Não de cada observação. Porque você vê, enquanto essa estimativa aqui está à esquerda e a essa distância do valor populacional, tem uma outra aqui, ó, que está, vamos pegar aqui, está à direita e numa distância mais ou menos parecida com a distância dessa à esquerda para o valor populacional, né? Então, assim, enquanto essa aqui, ó, você vê, todas estão para a direita, né? Então, ou seja, as diferenças entre as estimativas e o valor populacional é sempre positivo, né? Então, ou seja, esse estimador sempre gera estimativas maiores do que o valor populacional. Já esse estimador gera estimativas, algumas maiores, algumas menores, mas o que é importante, ao redor do valor populacional, né? Então, ou seja, viés pequeno está ligado com a ideia de exatidão. Já esse estimador aqui, o C, ele tem vício ou viés grande, por quê, né? Todos os valores, todas as estimativas ficam aqui acima do valor populacional, né? Diferentemente desse aqui na imagem D, em que as estimativas ficam ao redor do valor populacional. Agora, o estimador aqui C, ele gera estimativas próximas entre si, né? Tem uma variância pequena entre as estimativas. Então, que é o que acontece também com esse estimador D, né? Ele, em comparação com o B, né, os dois têm viés pequeno, ou seja, os dois têm exatidão, o estimador D é mais preciso do que o estimador B, né? Então, os dois têm pouco viés, ou seja, tem mais exatidão de estimativa, mas o D é mais preciso do que o B. Entre o A e o C, o que nós temos, né? Os dois têm viés, só que o C é mais preciso. As estimativas, quer dizer, eles têm menos exatidão, né? Porque eles têm mais desvios em relação ao valor populacional, mas o C é mais preciso, gera estimativas mais próximas do que o A. Comparando C e D, né, os dois são bastante precisos, porque as estimativas são próximas entre si. Porém, o D, por ter um viés menor, gerar estimativas ao redor do valor populacional, ele é mais exato, né, do que o C. E o mesmo acontece entre o B e o A. Os dois são pouco precisos, porque tem muita variabilidade de estimativas, mas o B ele é mais exato do que o A, porque gera estimativas ao redor do valor populacional, enquanto o A gera estimativas sempre à direita, né, maiores do que o do valor populacional. Então, repara aqui, a ideia de viés pequeno ou não ter viés está ligado à ideia de exatidão, né? Ou seja, chegar perto do valor populacional. Já a ideia de precisão está ligada ao quê?
a variância ou o distanciamento das estimativas que são geradas com o estimador, né. Se elas são mais próximas, o estimador é mais preciso, se elas são mais distantes, o estimador é menos preciso, né. E aí vamos pensar de uma maneira de qual é a finalidade, né, ou seja, eu estou fazendo um estudo para descobrir o valor de uma estimativa, de um parâmetro que, ao conhecer, eu posso determinar ações, né, ou seja, eu posso determinar, por exemplo, quanto que a empresa deveria gastar com publicidade, dado que o objetivo é obter um certo retorno do ponto de vista de receitas, né. Então a pergunta é: o que que seria melhor? Ter um estimador com viés e pouco preciso, um estimador, sem viés, mas pouco preciso, um estimador preciso, mas com viés, ou um estimador preciso e com pouco viés, né, ou seja, se você fosse ali para a guerra, você vai escolher uma das armas, né, que a arma é o estimador. A guerra é a tarefa de tomar a decisão. O estimador é a arma. Qual das 4 armas você escolheria? Eu também. Eu escolheria a arma D, né, por quê? Se considerar que cada tiro é uma estimativa, né, é melhor você ter uma arma, um estimador, que não somente te gere estimativas próximas do valor populacional, mas que também, como você não sabe qual é a sua estimativa, mas que gere estimativas próximas, porque seja qual for a sua amostra, você vai estar sempre perto do valor populacional, né. E aí por isso, é que no modelo de regressão linear simples, nós temos algumas hipóteses, que são descritas assim. Primeira hipótese, que o modelo populacional ele é linear nos parâmetros, ou seja, a variável explicada está relacionada com a explicativa através de 2 parâmetros populacionais que são lineares, tá. Então, ou seja, a variável x por isso que eu posso ter logaritmo nas variáveis, isso não torna o modelo não linear, embora logaritmo seja uma função não linear, né. Mas por que que o modelo não deixa de ser linear? Porque quem precisa ser linear não são as variáveis, são os parâmetros, o beta zero e o beta um. Tanto que nós nunca aplicamos logaritmo nos betas, nós aplicamos nas variáveis. Eu poderia ter a variável x elevada ao quadrado, ao cubo ou qualquer potência? Sim, o modelo continuaria linear. Por quê? Porque o beta zero e o beta um são lineares. Eu posso ter exponencial no y e ou exponencial no x? Sim, pode ter, assim como você pode ter logaritmo, mas nas variáveis. Os betas têm que ser lineares para o modelo ser linear. Então, o modelo é linear porque ele é linear nos parâmetros. Outra informação, outra hipótese é que o modelo vai ser estimado com uma amostra vinda da população, de caráter aleatório, com que tem lá um certo número de observações. E o que nós assumimos é que aquela relação que vale na população, vale para os elementos que vieram da população e que compõem a amostra, né, ou seja, se a gente assume que escolaridade afeta o salário, isso vale para a população, então quer dizer que para os elementos que compõem a amostra, nós entendemos que a escolaridade deles afeta o salário deles. A terceira hipótese é uma hipótese bastante técnica, que é o seguinte, que é uma relação entre o termo de erro e a variável explicativa. Diz o seguinte, que o valor esperado do termo de erro dado à variável explicativa é igual a zero. Ou seja, se eu souber qual é a variável explicativa, isso não me informa o termo de erro, né? Ou seja, digamos que x seja escolaridade, e aí uma variável que não está no modelo e que afeta o salário das pessoas. Por exemplo,
o gênero. Aí a pergunta é, olha, se eu disser para você que a pessoa tem 10 anos de escolaridade, você consegue me dizer se é um homem ou uma mulher? Ah, com uma probabilidade de 50% sim, né. Eh, mas com certeza não, né. Então é isso que essa hipótese significa, ou seja, você saber o valor da variável explicativa, isso te informa sobre as variáveis que estão omitidas no modelo, ou seja, as outras variáveis que afetam a variável explicada, mas não estão presentes no modelo? Né, ou seja, eu te falo que a pessoa tem 10 anos de escolaridade, você consegue dizer para mim com certeza qual é o gênero dela? Não. Ah, mas se eu disser para você a escolaridade, você consegue dizer com certeza qual é o tempo de experiência da pessoa no mercado de trabalho? É, também não, né? Você consegue dizer qual é o tempo de experiência da pessoa na empresa que ela trabalha, dado que eu te falei a escolaridade dela? Também não, né? Então é isso que essa hipótese significa, né? E isso vale para a variável em geral, isso vale para cada elemento que compõe a amostra. E está indicando basicamente o quê? Que a covariância entre o termo de erro e a variável explicativa é zero, né. E covariância entre 2 variáveis, tecnicamente, é a mesma coisa de ser a esperança do produto entre elas, tá. Isso aqui é só uma anotação técnica. O importante é entender o significado, né. Que, ou seja, conhecer uma variável não informa sobre a outra. O A outra hipótese é que o valor da variável explicada, perdão, é explicativa, que está errado. O valor da variável explicativa, ele não é constante, né, ou seja, ele varia. Eh, Isso aqui parece bobagem, mas, o modelo de múltiplo tem mais sentido, mas basicamente, né, ou seja, a variável y não poderia ser explicado somente por uma constante, né, ela precisa ter variação. O A outra hipótese é que temos homocedasticidade, né, ou seja, o termo de erro afeta a perdão, a variância do termo de erro para cada categoria da variável explicativa é sempre o mesmo e indicado por sigma ao quadrado. Que essa hipótese ela indica? Algo assim. Então nós temos, digamos que x seja a escolaridade e y o salário, né. Então a gente separa as pessoas ali pelas suas escolaridades, né. A reta de regressão vai dizer para a gente: olha, quanto que eu espero que seja o salário de uma pessoa, y, dado que a escolaridade dela é uma escolaridade em particular. Bom, então, o que que a gente quando a gente faz a reta de regressão, a gente está supondo o seguinte, que, de acordo com a relação entre escolaridade e salário, a pessoa deveria receber o salário médio, né, porque é uma esperança, então é média, é o salário médio para a categoria de escolarização a qual ela pertence, que seriam esses pontos aqui que a reta está passando. Só que quando a gente olha, as pessoas, né, que são esses valores aqui, ó, que estão ligados ao eixo, esse eixo Y, tem gente que ganha abaixo da média da categoria e tem gente que ganha acima da média da categoria de escolarização, né, ou seja, eu pego diferentes pessoas com a mesma escolarização, algumas vão ter salários maiores do que as outras, isso é absolutamente normal. Agora por que que isso acontece? Acontece porque as outras variáveis que afetam a variável explicada y, como por exemplo, as outras variáveis que afetam o salário das pessoas, que são experiência na empresa, experiência no mercado de trabalho, gênero, etnia, setor de atividade, região, tamanho da empresa, fazem com que a pessoa, né, ganhe mais ou menos do que o salário médio ali da categoria. A hipótese de homocedasticidade está te dizendo o seguinte: olha, essas outras variáveis que provocam algum desvio do salário observado da pessoa em relação ao salário médio,
que é o indicado ali, que é o captado, medido pela reta de regressão, pelo modelo de regressão linear simples, e esses outros fatores, né, os fatores que estão no erro aleatório, provocam desvios iguais, desvios em relação à média, iguais para diferentes categorias de escolaridade, tá? Ou seja, a influência ela é a mesma independentemente da escolaridade da pessoa. Diferente da situação, né, então o que é homossedasticidade? É mesma, sedasticidade é variância, variabilidade. Então, ou seja, o erro provoca a mesma variabilidade em relação à média para as diferentes categorias da variável explicativa, né? Ou seja, o erro aleatório provoca os mesmos desvios em relação à média da variável explicada para as diferentes categorias. O que seria a situação oposta, chamada de heterocedasticidade, né? Hétero, diferente, cedasticidade, variabilidade. Seria algo assim, né? Como se, por exemplo, 3 grupos educacionais, ali vai fundamental, médio e superior, como se os fatores aleatórios, né, ou seja, experiência no mercado de trabalho, na empresa, gênero, etnia, setor em que a empresa opera, tamanho da empresa, né, e outras variáveis, provocam um desvio menor nos salários do pessoal do fundamental do que no médio, né, desvio em relação ao salário médio da categoria, e um desvio menor do que aquele que é provocado para as pessoas de nível superior, tá? Então a gente está assumindo, né, que as variáveis do erro aleatório afetam a variável y, por exemplo, o salário, da mesma maneira, independentemente da categoria da variável x, que poderia ser do nível de escolaridade. O contrário seria a heterocedasticidade, né? Ou seja, dependendo do nível de escolaridade, os fatores aleatórios, os erros aleatórios, desviam mais ou menos os valores observados do valor médio da categoria, tá? Então, isso aqui é uma hipótese também muito importante. Agora, por que de todas essas hipóteses? Porque se as 4 primeiras hipóteses forem satisfeitas, os estimadores de mínimos quadrados ordinários, que são aquelas fórmulas que eu mostrei para vocês em aulas passadas, são estimadores não viesados dos parâmetros populacionais. Ou seja, eles são parâmetros que têm aquela característica de exatidão, né? Ou seja, as estimativas ficam ao redor do valor populacional, tá? São aquelas, se forem satisfeitas aquelas 4 hipóteses. Se forem satisfeitas as 5 hipóteses, aí nós temos um teorema muito importante para a econometria, que é o teorema de Gauss-Markov, que ele fala o seguinte, que se as hipóteses de 1 a 5, apresentadas anteriormente, elas são válidas, então os estimadores de mínimos quadrados ordinários, eles são o quê? São os melhores estimadores lineares não viesados, ou seja, entre todos os estimadores lineares e não viesados, eles são aqueles que apresentam a menor variância, ou seja, eles são os mais precisos entre os estimadores lineares que têm a característica de exatidão, né? Só lembra que, embora o nome, a gente use esse nome de exatidão, as estimativas não são exatamente iguais ao valor populacional. O que essa característica está dizendo é que as estimativas estão ao redor do valor populacional. E, além de estar ao redor, são próximas entre si, né? Por isso é que se faz muito uso dos estimadores de mínimos quadrados ordinários em modelos econométricos, tá? Mas repara que a característica de não viés e a característica de maior precisão são garantidas se as hipóteses forem válidas.
E aí, por uma questão lógica, o que acontece? Como essas duas características são consequências. Ah, tá. Deixa eu só voltar aqui. Quando as hipóteses são satisfeitas, ali de 1 a 5, a gente aí tem uma frase, né, também famosa, econometria, diz que os estimadores de mínimos quadrados, eles são blue, né. O que que é blue? Blue é a sigla em inglês para melhores estimadores lineares não viesados, porque eles são os Best Linear Unbiased Estimators. Eh, e aí essa sigla se consolidou na econometria, né, são blue, tá. Mas mais importante do que saber que os estimadores são blue, é saber o que que esse blue significa, tá. Porque eu digo isso pelo seguinte, né, tem gente que sabe dizer para mim: "Ah, não, os estimadores são blue". Tá bom, aí você pergunta: "O que que são blue? Eles são azuis?" Aí a pessoa fala: "Não, eu não sei o que que é blue". Eu falo: "Então eles são azuis", né. Então assim, não é aula de educação artística, né, cores quentes, cores frias, né. Isso aqui é outra coisa. Né, só que aí ficou, né, deu esse nome aí e em inglês gosta de fazer siglas, assim, meio jocosas, né, meio engraçadas. Hã, então assim, é melhor você entender que teorema de Gauss-Markov está falando, se as hipóteses forem válidas, os estimadores de mínimos quadrados ordinários, eles serão não viesados, ou seja, eles gerarão valores próximos ali, gerarão estimativas próximas do valor verdadeiro ou valor populacional do parâmetro, e são estimativas próximas entre si, né. Ou seja, eles são assim, estimador de meios quadrados ordinários, quando as 5 hipóteses são satisfeitas, eles funcionam assim, ou assim, né. E isso é ótimo, né, porque, a gente não acerta sempre o não pode talvez não obter sempre o valor populacional, mas a gente está sempre perto dele, né, com diferentes amostras. E naturalmente, né, como essas características são consequências da validade dessas hipóteses, por uma questão lógica, caso alguma dessas hipóteses, ou mais do que uma delas, não seja satisfeita, não seja válida, naturalmente, os estimadores perdem essa característica de serem não viesados e eles perdem essa característica de serem mais precisos. Quais estimadores? Estimadores de mínimos quadrados ordinários, tá? Eh, então, com isso eu termino o que eu ia apresentar para vocês nessa disciplina e já indico a vocês o que é que vocês vão ver na próxima disciplina, que é análise, que é econometria 1, né. Lá em econometria 1, vocês vão ver o modelo de regressão linear múltiplo, que ele vai, estender o modelo simples, no sentido de dar mais capacidade explicativa sobre a variável explicada, pela utilização de mais variáveis, e vocês vão estudar as situações de violação dessas hipóteses, né, que naturalmente, muitas vezes elas são violadas. E com isso, a gente perde essas características, porque essas características dependem da validade daquelas hipóteses. E aí vocês vão aprender não somente a identificar situações nas quais aquelas hipóteses são violadas, como também como consertar digamos assim, a distorção que é provocada pela não observância de pelo menos uma daquelas, hipóteses, tá. Isso vai ser o objeto da disciplina, Econometria 1.